Deixa eu trazer para vocês aqui algumas imagens para a gente poder situar um pouco onde fica Juiz de Fora, qual que é a região aí que está sendo tão duramente afetada por essa chuva. Juiz de Fora fica aqui, ó, gente, é essa cidadezinha aqui, ó, que ela tá, ó, já próxima ali no sul de Minas Gerais, já próximo do Rio de Janeiro. A gente consegue aproximar um pouquinho aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Temos ali, ó, nos arredores você tem Cataguases, Leopoldina, temos Rio Pomba para cima, mais para o norte. Logo abaixo, quando a gente já passa para o Rio de Janeiro, ali você tem Teresópolis, Petrópolis. Essa região também, historicamente, né, lembrando, essa região aqui do Rio de Janeiro também bastante afetada historicamente pelas chuvas. Já tivemos muitas situações difíceis atravessadas por lá. E aí, quando a gente desce aqui, ó, a gente já vai, Volta Redonda, Resende, todas essas regiões aqui nas proximidades de Juiz de Fora, onde está acontecendo essa tragédia que a gente está narrando para vocês. Mas o problema das chuvas não se limita a essa área. A gente tem outras regiões, outras cidades, inclusive pelo país afora, que estão sofrendo com as chuvas. Vou trazer aqui para vocês mais um exemplo. Em Ubá, na zona da Mata Mineira, uma casa desabou por causa das fortes chuvas que atingem a região. Olha só essas imagens impressionantes. A cena de uma casa desabando, completamente sendo ali a sua estrutura completamente abalada pela forte chuva. Então, a força das águas acaba impactando na estrutura dos edifícios. E olha, a cena, gente, é muito impressionante dos carros boiando, sendo arrastados pela correnteza. E aí entra no que eu estava contando para vocês agora há pouco. Aqui a gente tem um volume enorme de água arrastando muitos carros, mas o que todos os especialistas apontam para a gente é que não é preciso ter água nessa quantidade, criando um rio para arrastar um carro. Às vezes, uma quantidade de algumas dezenas de centímetros de água acumuladas numa via onde haja, por exemplo, algum tipo de inclinação que favoreça a força da água, pode sim arrastar um veículo ou vários deles, provocando uma situação de risco imensa. Então, não tentem atravessar pontos de alagamento intenso com carros, não tentem descer do carro em movimento, busquem locais seguros, busquem ficar em casa quando a situação se agravar dessa forma. A cena realmente ver um carro afundando dessa forma, a força da água batendo nas estruturas e como a gente estava vendo ali, você conseguir enxergar a cena de uma casa inteira sendo derrubada pela chuva é porque o abalo está de fato muito intenso. Esse temporal, ele subiu, para vocês entenderem o que aconteceu por lá, muito rapidamente o nível de água. E aí os moradores acabaram todos ilhados e isso colocou não só esse, mas outros imóveis em risco. Com certeza, a gente teve aí abalos nas estruturas de outras edificações, além dessa que vocês viram desmoronar. Essas imagens estão circulando nas redes sociais. Tem, por exemplo, algumas que a gente consegue ver, esses carros arrastados, alguns deles estão nos arredores de uma concessionária. Então, imagina, a gente está falando de um monte de carro zero sendo levado pela correnteza, tudo boiando. É de fato uma situação trágica, dramática, que, como a Désia estava contando para a gente, ocorre de maneira surpreendente para a população local, porque é uma chuva muito atípica, uma quantidade de água que caiu além do esperado, além do que se projetava. A gente tem ferramentas meteorológicas que são cada vez mais avançadas, mas infelizmente a gente não tem como prever com certeza o clima, o que vai acontecer, a intensidade da chuva, e muitas vezes essas cidades, esses municípios são de fato pegos de surpresa. A Defesa Civil disse agora há pouco, aqui para a CNN, que há vários desaparecidos e ainda não soube informar a quantidade, ou seja, como a gente pontuou, tivemos ali também, no caso de Juiz de Fora, uma quantidade de mortes já confirmadas, mas o cenário ainda é extremamente complicado. Os trabalhos de resgate e de identificação de vítimas ainda estão sendo feitos. Isso vai levar tempo. Então, o tamanho dessa tragédia, infelizmente, ainda tende a crescer bastante.